bom dia, abençoado, bem-vindo. Bem-vindo, Adriano. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje eu fiz um hype drink turbinado. Deixa eu adicionar Djalma aqui uma vez. Turbinadaço. Aqui tem 7 produtos. 7 horas em ponto, a gente não atrasa. Bom dia, Djalma. Beleza? Bom dia, Wellington. Tudo bom? Como vai? Vai chegando e vai se arrumando. Daqui a pouco a gente começa, tá bom? Hoje eu fiz, galerinha, um hype drink. Aqui tem 7 produtos misturados. Glutamina, creatina, herbal, NRG, liftosse, CR7 e fibra de manga. Não tem como um dia desse não ser produtivo. Se preparem que hoje a gente vai fazer uma live muito abençoada. A gente tem um grande líder da Herbalife aqui hoje. Uma das pessoas mais produtivas. Okay. Djalma, se você puder afastar um pouquinho aí o celular ou ficar para trás um pouco, tá pegando metade da sua testa. Aí tá beleza. Aí tá excelente. Beleza. Galerinha, enquanto o Djalma vai aquecendo ali, já vai arrumando, vamos começar a nossa live. A gente começa sempre com louvor, né? E esse louvor aqui, o título dele é Vencer ou Vencer. Né? Não tem uma outra opção. É vencer ou vencer. E eu quero falar um pouquinho para você, para a gente começar essa live, sobre, às vezes a gente quer ouvir, né? Fala assim, mas Deus não fala comigo. E às vezes Deus fala através de um passarinho cantando, às vezes de um louvor, às vezes de alguém que vai falar aqui, dar um depoimento aqui, ou do, sei lá, do barulho da onda do mar. Eu não sei como Deus fala com você. Mas tem um versículo bíblico que está no livro de João. João, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. João capítulo 10, versículo 27, né? Onde diz o seguinte, Jesus falando, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? E o que esse texto bíblico ensina para mim e para você nessa manhã de hoje? Deixa eu dizer para você, a criatividade de Deus, né? O que Deus cria, né? Eu estou vendo aqui, ó, aqui do meu lado tem um cara que tem um viveiro, e tá cheio de maritaca, papagaio, né? E esses bichos não trabalham não, viu? Nenhum trabalha, mas come e vive muito tempo ainda, né? E passarinho tá solto aí na rua, e aqui na minha casa, por exemplo, tem muito passarinho solto aqui na região. Eles comem, bebem, vivem e sem trabalhar. Porque a criatividade de Deus, ela é incomparável à nossa, né? Ela transcende a nossa compreensão humana. E Deus, ele governa tudo com o poder dele, ele tem planos para mim e para você. E deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live. Você sabia que ele tem planos para você? Você faz parte da obra de Deus, que às vezes ele geralmente ele não faz as coisas aqui no meio humano. Ele usa pessoas. Pode ser que vá usar o Djalma hoje para poder falar com você. Então, eu quero que você entenda que o ser humano, nós, né, eu principalmente sou uma pessoa muito criativa, né? Fico tendo ideia o tempo todo. E a gente vê bons arquitetos, bons engenheiros que criam coisas que a gente nem imagina que era possível de criar, mas quando a gente vê a criação do Deus, né? Aquele sol refletindo ali no mar, as ondas do mar indo e voltando, a gente entende que o que ele cria é muito, mas muito superior ao que a gente imagina. Então, deixa eu dizer para você, ninguém consegue reproduzir nenhuma partezinha
do que ele faz no dia a dia e dá de presente para mim e para você. Só do ato da gente respirar, que isso é gratuito, galera. A gente não paga para respirar. Mas na época que estava do Covid, que faltou respirador, aí a gente lembrava como que era importante respirar. Mas no dia a dia a gente não agradece por respirar, por enxergar, por falar, por andar. A gente só dá valor para a gente andar quando a gente vê alguém de muleta ou de bengala. A gente só dá valor para a nossa visão quando a gente vê algum cego no meio da rua. Então, meu convite para você hoje é que você hoje comece a ser mais agradecido. E toda vez que eu começo a reparar que toda vez que a gente começa a afastar de Deus e querer resolver as coisas sozinho, buscar independência, seguir os nossos próprios caminhos, o que acontece é que a gente enfrenta muitas frustrações, a gente fica sem direção nenhuma. Eu quero fazer um convite para você hoje, nessa segunda-feira que a semana está começando. Na hora que a gente reconhece que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos pequenos deusinhos aqui na Terra, e como pequenos deusinhos a gente tem um poder enorme de fazer muito mais do que a gente faz, né? E a gente segue o direcionamento dele, a gente vai ter uma vida muito mais próspera, muito mais produtiva. Esse texto que a gente leu aqui hoje, em João 10, 27, mostra para mim e para você que a gente precisa priorizar o nosso relacionamento com Deus. Hoje de manhã eu estava escutando de Ron, 5 horas da manhã, caminhando na praia, e ele fala sobre isso, tirar 5 minutos para a gente poder conectar logo de manhã ali, pedir sabedoria para Deus. Senhor, deixa eu tomar as decisões corretas, não deixa eu errar, não deixa eu continuar persistindo nos mesmos erros. E na hora que você começa a fazer isso, pegar os seus primeiros 5 minutos, você não tem ideia como que o seu dia vai ser muito mais produtivo. Então, meu convite para você é que você se posicione para fazer a vontade de Deus. Você não tem ideia como que a sua vida vai ser muito mais próxima, as coisas vão acontecer quando a gente permite, né, que Deus guie os nossos passos, né, conduz o nosso destino. Você não tem ideia quanto de realizações você vai fazer na sua vida. Se prepare. Eu quero terminar dizendo para você que às vezes Deus fala baixinho com a gente e é para que você chegue mais perto dele, para que você ouça. Tira um tempinho, começa logo o seu dia de manhã entregando o seu dia para ele. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo. Beleza? Galerinha, hoje é a nossa live de número 1252. A maioria das lives estão gravadas no YouTube e quando dá mais de 150, sempre eu gravo. Quando dá menos de 150, aí já depende de mim, né? Se eu vou querer gravar ou não. Mas a maioria das lives eu estou gravando e tem muito conteúdo lá. Então, se você às vezes está chegando aqui nas lives agora, comece a seguir lá no YouTube, o Wellington Arthur. Inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Tem conteúdo demais, né? E hoje é um dia muito especial. Antes de eu fazer a primeira pergunta para o Djalma, né? A gente sempre começa com uma frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte: eu queria que você pensasse nessa frase, meditasse nela ao longo do dia, compartilhasse essa frase com alguém que às vezes está precisando, mas a frase do dia diz o seguinte: só porque não está acontecendo no momento que você esperava, não significa que não acontecerá. Vou repetir. Só porque não está acontecendo no momento que você esperava, não significa que não acontecerá. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas a gente precisa continuar plantando todos os dias, né? Quando você vê um prédio em construção, às vezes 6 meses o cara está na fundação ali, não está vendo nada. Mas sem aquela fundação não tem como ter o prédio. Às vezes parece que não está acontecendo nada na sua vida, mas é a fundação que está sendo feita aí. Então, meu convite para você hoje é que você pense nessa frase do dia. Hoje a gente tem um convidado muito especial, membro da equipe de expansão global 2.500 royalties, de Djalma Freitas. Um dos próximos milionários da Herbalife, altamente produtivo. 3 anos atrás, galera, quase. Foi no dia 27 de junho de 2022. Vai fazer 3 anos. Se eu não me engano, eles estavam voltando de uma viagem internacional. Foi na live de número 568 e nós já estamos na live de 1250. Ou seja, tem 700 lives já. 3 anos que o Djalma apareceu por aqui e agora ele veio como Get e agora está aqui como 2.500 royalties. Eu sei que tem muito Get aqui nessa sala, então se eu fosse vocês hoje eu anotava tudo, porque ele vai ensinar pra gente como sair de Get e passar por 2.500 royalties. Não é para parar não, viu? Nem Djalma e nem ninguém. 2.500 royalties não é ponto de parada, mas é ponto de transição, de passagem para chegar no nível de milionário. Djalma, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo à nossa live novamente. E a gente já quer fazer pergunta logo uma vez. Fala pra gente maiores satisfações de Djalma e o que você fazia quando a Herbalife apareceu na sua vida.
Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Bom A dia. gente, a gente é que agradece, Wellington, pela oportunidade de a gente estar participando aí do Café com o Presidente. É uma oportunidade. Eu acho que o sonho da gente é, dentro da empresa, chegar a presidente. E você dá essa oportunidade todo dia de manhã aí, da gente ter o Café com o Presidente. Realmente isso faz grande diferença, faz muita diferença. A gente agradece a você, não só pelo Café com o Presidente, mas por estar puxando a corda na Bahia. Você e Tati, né, que são o casal de presidente que nos representa aqui, tem grande influência aí no nosso crescimento, né? Obrigado. E a gente aproveita essa oportunidade para te agradecer. O nosso presidente mora distante, mas o negócio funciona em qualquer lugar, para qualquer pessoa que decida trabalhar. E os presidentes nos inspiram todos os dias, a vida dos presidentes nos inspira. E você é um dos presidentes que realmente vai estar aí sempre sendo lembrado em nossa história, porque desde que você chegou na Bahia, você tem feito a diferença aí. Tenho certeza que vai acontecer muita coisa na Bahia pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado. Mas vamos lá. A gente conheceu a Herbalife num momento muito difícil na vida da gente. A gente tinha acabado de sair de uma eleição. Eu fui vice-prefeito da minha cidade, eu sou de Cabaceira do Paraguaçu, sou da Coreia, povoado, zona rural, sou filho de lavrador, professora. E logo cedo a gente entendeu a necessidade de trabalhar, de lutar, de ser grande na vida. E a gente é professor de formação, atuante também, eu sou professor de educação física, e a gente teve a oportunidade de ser secretário da prefeitura, logo jovem, 20 e poucos anos, e a gente desenvolveu um trabalho muito bacana, muito interessante. A gente chegou a ser vice-prefeito aqui da nossa cidade. E a gente trabalhou incansavelmente com o foco, com a meta de tornar-se prefeito naquela época, né? Eu, muito jovem, minha esposa muito jovem também, e aí a gente foi para aquela eleição e a gente perdeu a eleição. E quando a gente perdeu aquela eleição, a gente ficou com muitas dívidas, com muitos problemas, financeiros inclusive. A gente nunca teve educação financeira, nunca teve, ninguém nunca falou nada para a gente, e tudo que a gente que entrava saía mais ainda. E aí a gente terminou financiando uma casa que a gente tinha para colocar na política aquela vez e tal, e depois disso aí a gente ficou realmente desesperado. Foi quando, eu não sei você que está aqui hoje da live e tal, o momento que você está passando, mas naquele momento a gente estava realmente em busca de uma oportunidade. Foi quando eu, como presidente do Sindicato dos Professores aqui da cidade, contratei um advogado para trabalhar. E lá nessa reunião ele estava tomando numa garrafinha uma bebida, né? Uma bebida dessa assim, toda hora me chamava a atenção aquela bebida, e ele falava, e era por volta de 10 horas da noite e tal. E aí eu perguntei a ele, né, que bebida era aquela e tal, que a gente pensava que era licor, essas coisas assim, né? Falei, pô, o advogado veio para a reunião aqui, nesse horário. Aí ele falou, não, é uma bebida que dá energia, dá disposição, eu saí cedo hoje, então aquilo me chamou a atenção. E ele me falou, Djalma, eu sei que você está realmente passando por uma dificuldade aí e tal, e a gente tem uma oportunidade. Eu acabei de entrar nessa empresa, e essa empresa é uma empresa americana, e essa empresa dá a possibilidade de você ter uma renda extra, cara, aumentar a sua renda aqui e tal. Mas naquele momento eu estava com tanta dificuldade, eu tinha acabado de tomar um dinheiro emprestado também para colocar uma granja e tal. Mas aí, quando a gente está aberto às oportunidades, a gente vai, né? Fica atento àquilo. E eu fui para casa naquele dia, com o DVD Você Merece Muito Mais, e lá em casa assisti o DVD e vi as pessoas da empresa que estava desenvolvendo atividades, estava tendo renda e tal. E aí eu fui para um evento em Salvador, e quando cheguei lá no evento em Salvador, eu vi possibilidade de fazer o negócio. Naquele momento, minha esposa não estava
como é de normal, né? A pessoa não conhece, coisa nova, ter medo, mas aí a gente estava realmente insatisfeito com a situação financeira, com a situação de vida da gente, e foi isso que fez a gente entrar nesse negócio. Galera, hoje a gente tem aqui membro da equipe de expansão global mais novo 2.500 royalties da Herbalife. A Herbalife soltou na semana passada o reconhecimento do Djalma e Amélia. Então, se eu fosse você, já metia o dedo no aviãozinho, porque ele é professor. Eu imagino que todo mundo aqui conhece um professor. Pelo menos todo mundo já passou na mão de um professor. Então, já mete o dedo no aviãozinho aí, que a gente tem muita coisa legal para a gente falar aqui hoje. Tenho certeza que a live de hoje vai ser uma live muito abençoada. Eu estou com papel e caneta aqui. Agora, para mim, até agora, de tudo que o Djalma falou, eu já gostei só da parte do patrocinador estar tomando uma bebida. Então, em vez de você ficar tomando as suas bebidas em casa, os seus chás, as suas bebidas funcionais da Herbalife, toma na frente de alguém. Alguém pode perguntar. Se ninguém perguntar, você não perdeu nada. Mas se alguém perguntar, você pode ter alguém que faz parte da equipe de expansão global na sua organização. Djalma, se você pudesse pegar aí uma só, conquistas que a Herbalife te proporcionou, que lá como político e lá como professor você não teria. Saúde. Eu tinha 30 anos na época e eu estava com minha saúde, eu via tomando remédio para controlar colesterol, fazia exame a cada 90 dias, tomava os remédios caros e daí a pouco os hábitos não mudavam e isso, para mim, eu estava acima do peso, com 97 quilos. Eu não aguentava correr 500 metros, eu já botava o coração, já queria sair pela boca e tal. Depois disso, eu nunca fui prático, eu nunca fui praticante de atividade física antes e tal. Eu praticamente não fazia nada, só jogava bola aos finais de semana e pronto, entendeu? Então, só isso daí eu acho que já valeria a pena, né? Sim. E, gente, esse aí foi o ponto, acho que o ponto principal, né? É realizar sonhos, né? Eu tenho 2 filhos. Os filhos, eu como professor, não teria condições também de dar a educação que eles tinham. Um dos filhos precisou estudar fora para realizar o sonho dele de ser médico, ele já é formado há 3 anos. Eu, na minha atividade, não teria a mínima condição de proporcionar isso para ele. Ele já é médico lá em Buenos Aires, na Argentina, há 3 anos. O outro também está na Federal aqui, e como professor, talvez eu não teria condições de realizar. Então, só acho que essas 2 coisas aí, né, de você ter saúde, ter energia, ter disposição e ter a possibilidade de poder você realizar sonhos para aquelas pessoas que querem, tal como o caso dele, que ele tinha desejo ardente de ser um médico e tal, e a gente poder proporcionar isso para ele. A gente bancou ele no exterior a vida toda, ele nunca trabalhou, não precisou trabalhar para se manter lá, e isso é bem legal. O outro também, que está aqui em Santo Antônio de Jesus também, está na mesma proporção, e possibilidades reais de ter liberdade geográfica, de ter liberdade financeira. Eu acho que isso não tem preço, porque como funcionário público a gente não tem liberdade, né? A gente deve. Em alguns momentos, dentro do negócio, a gente ficou de licença da atividade, depois a gente tem que voltar para fazer, mas a gente deseja ter essa liberdade geográfica, poder morar onde quiser, poder trabalhar com quem quiser, poder viajar. Então, isso daí acho que não tem preço que pague, você ter essa liberdade. Galera, eu acho que é uma boa hoje para quando a gente vê o depoimento do Djalma, né? Eu gosto dessas lives que eu fico focado aqui. Eu não estou no WhatsApp, eu não estou vendo vídeo de ninguém, eu estou concentrado aqui, eu fico ouvindo e anotando. E é importante quando você estiver conversando com alguém, fale pouco e ouça muito. Às vezes você vai ouvir de alguém assim, ó, meu filho está querendo estudar e eu não estou tendo condição de mandar ele estudar em algum lugar. A minha mulher queria viajar para algum lugar e a gente agora não está podendo viajar. Porque na hora que você ouve isso de alguém, né, uma insatisfação de alguém, é hora de você mostrar a oportunidade de negócio Herbalife. Então,
aprenda a escutar as pessoas para ouvir as insatisfações e aí você tenta encaixar a oportunidade de negócio Herbalife naquela situação ali. Eu tenho certeza que tem muita gente aí insatisfeita e às vezes a oportunidade do negócio Herbalife pode fazer uma diferença enorme na vida da pessoa. Djalma, vamos lá, vamos começar a trabalhar agora. Hoje a gente está aqui com mais novo membro da equipe de expansão global 2.500 royalties da Herbalife. Foi reconhecida agora na última semana pela Herbalife, então já mete o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente para dentro da live que vai ter conteúdo muito legal aqui hoje. Primeira pergunta, Djalma, sobre trabalho, por que você e a Amélia escolheram ter o Espaço Vida Saudável como método de operação do negócio Herbalife? Wellington, é assim, a gente entendeu com a chegada dos espaços no Brasil e isso você tem grande influência também, que você você viajou para muito longe e muitas viagens aí para trazer isso daí para a galera toda do Brasil. A gente começou desenvolvendo atividade com a Herbalife, a gente trabalhava a gente já trabalhou com várias coisas dentro do negócio Herbalife e depois com a chegada dos espaços, não foi a gente da nossa organização que começou, foi um parceiro nosso aqui, da nossa região, da Coreia, né? De Cabaceiras, que ingressou no negócio também, teve em Salvador e se encantou aí com a questão dos espaços e trouxe essa novidade aqui para a gente, reuniu com a gente. Sempre a gente trabalhou muito unido com a equipe. E aí a gente, do início, como tudo novo, né? A gente fica com o pé atrás e tal, e a gente ficou assim um pouquinho, mas depois quando a gente reuniu, que a gente viu que era um método que já funcionava no mundo inteiro, um método que funcionava no mundo inteiro, então a gente se abriu para a oportunidade, a gente reuniu aqui na época foram 6 supervisores, aqui em Cruz das Almas, e aí a gente operou um espaço, estava lá nesse espaço, Edivaldo Barbosa, Jair, que tinha ido a Salvador, tinha visto isso, Marilene, Iranildo, Lordelo, e foram 6 supervisores e a gente realmente pegou aquele trabalho para fazer com muito amor, com muita dedicação, com muito entusiasmo, e aí a coisa realmente aconteceu. A gente teve um espaço aqui em Cruz das Almas que, nossa, teve dias que passaram de 200 pessoas na nossa unidade de espaço. Então, a gente viu que era um método que já funcionava, clientes com resultados, a gente cada dia mais conseguindo pessoas apaixonadas pelos produtos, apaixonadas pelo ambiente, apaixonadas pelo espaço. A duplicação era simples era e é simples de acontecer, porque as pessoas estavam ali no dia a dia com a gente, consultores ganhando dinheiro, todo mundo feliz. Então, todas essas coisas aí, a gente viu que realmente a coisa funcionava e, o mais importante, disciplina em uso dos produtos e disciplina em horário. A gente se desenvolvia todos os dias, né? Porque a gente cresce todos os dias aprendendo essas habilidades. E aí, pronto, foram essas coisas aí. Se você pudesse pegar 3 dicas fáceis de se duplicar para ter um espaço vida saudável bem sucedido, quais seriam? Olha, eu digo que seria um ambiente. O ambiente. Eu acho que o espaço precisa ter um ambiente agradável e atrativo. Realmente a gente precisa ter os cuidados aí para ter um lugar acolhedor, com cores agradáveis, com decoração que retrata saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu acho que um ambiente sempre limpo, sempre organizado. A questão da disciplina, do horário que eu falei, a gente precisa estar oferecendo experiência ao cliente. O cliente não pode chegar num espaço de vida saudável e voltar da mesma forma que ele entrou, que ele entraria em qualquer lugar. As pessoas às vezes eu vou botar um espaço e tal, mas a gente precisa oferecer uma experiência ao cliente. Para isso, o anfitrião precisa estar atento aos treinamentos, atento às novidades, para que ele
cada dia traga novidades para o cliente. Os clientes, as pessoas adoram novidades, adoram informação ali. E se você está no seu espaço, está aí e não está participando dos eventos, participando dos treinamentos, realmente você vai perdendo a oportunidade de oferecer algo novo para o cliente, porque todos os dias ele está ali, todos os dias a mesma coisa, e sempre que a gente vai para as viagens, sempre que a gente vai para um treinamento, para um evento, os clientes estão olhando para a gente. Verdade. Eles veem nossas fotos. Esses dias, no espaço aí, os clientes só falavam de onde a gente estava, de onde estava sendo reconhecido, que era isso, que era aquilo, o burburinho começa a acontecer e as pessoas começam a ficar curiosas com isso, né? E aí sempre a gente tem a oportunidade de ter os melhores treinadores, né? Treinadores, sempre a gente tem a oportunidade de ter os treinamentos, não só online como ao vivo, e aí a gente levar essa experiência para os participantes, é legal, e a gente precisa entender que o espaço, na verdade, é uma comunidade. Tem pessoas que falam para a gente, olha, eu gosto dos produtos, os produtos realmente fazem toda a diferença e tal, mas o meu dia, tem uma senhora lá no nosso espaço que ela mora distante e tal, mas ela chega para a gente, essa semana ela falou isso diversas vezes. O meu dia não é o mesmo o dia que eu não venho no espaço. Eu gostaria de estar mais perto, eu gostaria de estar mais perto daqui, que era para poder vir todos os dias, porque é distante a casa dela, e na pandemia a gente, quando houve a pandemia, que os espaços fecharam e tal, a gente fazia delivery, eu ia lá diretamente levar e tal, e depois disso, não precisa mais, ela vem, e ela chega no espaço, não, é a gente que está dentro do espaço, que está ali operando o espaço, as pessoas que estão ali também, os participantes que sentem a falta do fulano, que sentem a falta do outro, e que manda ali a mensagem. Essa semana foi uma experiência muito bacana, porque teve uma senhora que teve aqui uma corrida, um grupo de corrida aqui na cidade, e a gente deu uns brindes lá para esse grupo de corrida, e a pessoa ganhou e foi lá no nosso espaço. E a pessoa vivia há mais de 30 anos namorando vizinhos da mesma rua e nunca tiveram oportunidade de conversar. E quando chegou lá, a pessoa chegou e disse, olha, você é minha vizinha. Nossa, a gente levaram mais de uma hora lá conversando, com aquele bate-papo, com aquela coisa bem legal. Então eu fiquei pensando, gente, olha, não é só o produto, olha quanta diferença a gente pode fazer na comunidade. Você tem um espaço, juntar pessoas, que hoje não existe mais isso. Antes, na minha localidade, que é a zona rural, todo mundo conhece todo mundo, que é da roça, sempre as pessoas iam para a casa das pessoas, batiam um papo, sentavam ali no varandado, a gente fala varanda, né? Lá de fora. Nas cidades isso não acontece por conta de uma série de coisas. E às vezes você mora vizinho de outro e não tem isso. E no espaço você tem a oportunidade de estar conhecendo as pessoas, batendo papo, criando amizade, criando relacionamento, e isso é muito bacana, porque realmente isso faz toda a diferença. Galera, já vai mais uma tarefinha para o dia de hoje. Eu imagino que você que tem um espaço de vida saudável aqui, deve ter alguém lá no seu espaço que às vezes senta num cantinho, o outro senta num cantinho. Hoje a tarefa do dia é você apresentar um para o outro. Vai chegar aqui, ó, vai lá, fulano, ó, essa aqui é Maria, Maria é médica, advogada, dona de casa, dona Maria é isso. Hoje, coloca alguém em conexão com o outro dentro do seu espaço de vida saudável. Para fazer isso que o Djalma falou agora, sobre criar comunidades, eu vi ele falando ali, né, que a mulher chega lá falando assim, ó, o meu dia não é o mesmo quando eu não venho aqui. Galera, eu nunca vi ninguém falando isso de um restaurante, falando isso de um bar, falando isso de um boteco, né? Então, ou seja, a gente, literalmente, nós somos diferenciados. Galerinha, 7 horas e 27 minutos, 130 pessoas na live. Hoje a gente tem membro da equipe de expansão global, 2.500 royalties. Mudou de nível agora na Herbalife no mês de dezembro. Então já mete o dedo no aviãozinho aí. Ele era professor, era político também.
mete o dedo no aviãozinho e manda aí logo para 30 pessoas para a gente bombar essa live e bater 150 aqui nos próximos 5 minutos. Djalma, vocês sempre foram muito produtivos, qualificam para as viagens da Herbalife internacionais, qualificam para jantar de gala, vocês qualificam para bem dizer tudo que tem alta produção na Herbalife. Mês passado, a gente fez um reconhecimento aqui no nosso STS agora, você fez mais de 5 mil pontos, né? Você e a Amélia. E a pergunta é, dá aí 3 dicas para a gente ser altamente produtivo como vocês. As 3 dicas é sempre, a gente na Herbalife não tem patrão, não tem empregado. E aí o que é que acontece? Eu entendi, demorou um pouco, mas eu entendi que o patrão da gente são as promoções. E sempre a Herbalife tem as promoções. Então, quando a Herbalife lança as promoções, a gente tem um foco em se qualificar. Nem sempre você, eu e tal, a gente qualifica para tudo realmente, mas o que é que acontece? A gente tem que entender que a gente tem que correr atrás dessa promoção. Quando tem a promoção que é lançada ali, aí a gente tem que ter o planejamento. O planejamento de como alcançar algo. Poxa, se eu estou fazendo X, se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou fazer X. Eu vou ter o mesmo resultado. Então, a gente tem que fazer algo diferente. Então, se você tem um espaço que está operando e aí aquela produção ali do espaço só permite aquilo, então você tem que ver outras ferramentas, outras coisas que você vai agregar e não substituir. E aí você entra para a ação. Você entendeu o que tem que fazer, faz o planejamento, e aí você entra para a ação. E nessa entrar para a ação é fazer a coisa de forma maciça, né? E realmente, quando você faz isso, arregaça as mangas e faz algo diferente, você vai ter um resultado diferente. E você não desistir. Eu vejo que tem uma promoção X para esse mês. E eu vejo pessoas que vão, quando chega, aí deixa para fazer na última hora. E quando você deixa para fazer na última hora, realmente fica difícil, fica complicado. Você tem que pegar a promoção do mês, o Wellington nos ensinou isso lá no treinamento de metas, e você tem a promoção do mês, divide pela quantidade de dias, pela quantidade de semana, e você vai fazendo isso aí no dia a dia, e torna fácil isso daí, né? E claro que nem todo dia você vai conseguir, mas você trabalha por semana, e aí você vai fazendo diferencial e foco total, foco total. Foco total, não descansar enquanto não atingir o objetivo. É isso que a gente fez em todos esses anos aí, e a gente com isso chegou a 1 milhão de pontos no mês de setembro, 1 milhão de pontos no mês de setembro, e a gente procura todos os meios aí para sempre estar qualificado para tudo. Porque são nesses lugares onde estão os tops. E aonde estão os tops é que você pega as dicas que você aprende. São nesses lugares que estão os presidentes. E se você quer ser presidente, você precisa estar com eles. Me diga com quem tu andas, quem tu serás. Então, se a gente quer ser presidente, você precisa estar. Agora, no jantar lá de Aracaju mesmo, estava lá todos os presidentes do Nordeste lá, que você poderia perguntar o que quisesse, o que você tem dúvida, o que você quer saber e tal, está ali. E aí, isso é muito interessante para a gente estar qualificando para tudo. Show! Galerinha, 145 pessoas na live, parabéns aí para você que está metendo o dedo no aviãozinho e se prepare, porque agora nós vamos começar a entrar em ação, de verdade. A gente vai querer saber o que Djalma fez para sair. Adriano Rosenda, prepara aí Adriano e Suzana Rosenda para vocês aprenderem como ser 2.500 ROIs. Isso vale para todos os Gets que estão aqui na sala agora. Você que é Get, escreve aí para mim nos comentários. Eu sou Get por enquanto. Estou em qualificação para milionário. Djalma, em 2022, você esteve aqui na live como Get, né? Em que momento que agora, né, recentemente, você decidiu e despertou essa vontade de se qualificar para 2.500 ROIs? Qual foi o momento? Aconteceu alguma coisa que virou a chavinha? O que foi? Wellington, eu acredito que, na verdade, o momento da Herbalife está muito bom. O momento da Herbalife está ótimo. Em 2000, eu tive um ano atípico aí. 2024, eu fiz cirurgia. Vocês perceberam que eu fiquei fora do sistema por algum momento, por não podia dirigir e tal. E nesse momento aí, eu peguei, estudei muita coisa aí. Participava dos treinamentos online, sempre nos
treinamentos online. E aí, o que foi que aconteceu? No mês de... A gente começou a desenvolver um trabalho para qualificar para a Premier League. Olha a questão da promoção da Herbalife. E a gente desenvolveu um trabalho anterior com muitos clientes premium, muito cliente que usava produtos, resultados, a gente fazia os desafios. Além do espaço, a gente trabalha também com desafios de transformação corporal. E aí, o que é que acontece? Esses desafios sempre tinha clientes que se tornavam clientes prêmios e tal. Aí, com os treinamentos do Eric Uou, a gente virou a chave para essa questão do recrutamento. E aí, a gente começou a implementar a parte do recrutamento. Quando foi em outubro, a gente foi para o evento o final de semana de liderança de Recife. E no final de semana de liderança de Recife, nós fomos reconhecidos 1 milhão de pontos. E eu subi no palco ali, naquele momento ali, muito alegre, muito satisfeito com a qualificação, mas assim, insatisfeito com eu não ter mudado não ter avançado de nível. Poxa, eu estou bem, mas a equipe não cresceu. A equipe Sim. não... Porque quando a gente chega nesse patamar, é o crescimento da equipe, não é isso? Sim. E naquele momento ali, eu fui com essa coisa. Eu subi no palco ali e fiquei, caramba, velho, eu tenho que fazer alguma coisa para realmente a coisa acontecer. E aí, chegou aquele momento do basta, né? Basta continuar como está. Não aguento mais. Eu tomei essa decisão assim para mim. E o que é que a gente tem que fazer? Acompanhar os números. Aí a gente tem aí uma ferramenta fantástica que é o Visuwork. Quando a gente acompanha os números, a gente começa a ver as possibilidades. Quando a gente começa a ver, eu não entendo muito disso ainda, ainda bem que vai ter um treinamento sobre isso aí, mas a gente abriu o Visuwork e aí viu as possibilidades. E aí foi o que aconteceu. Com o lançamento das promoções da Herbalife, do jantar de gala, da viagem de incentivo, muita gente que estava na pegada da promoção e com muitos espaços que não tinham produzido as bebidas funcionais ainda, essas bebidas aí ajudou essas pessoas a aumentar a sua produtividade dentro dos espaços, e quando a gente acompanhou os números, a gente percebeu desse crescimento. E aí foi quando realmente a coisa aconteceu. A gente começou, tem Edivaldo com a equipe da região toda de Camaçari, toda essa região, que já faz um trabalho muito bacana de comunidade, de atividade física e tal, nos espaços, com a Karina, com todo mundo aí que faz parte do grupo. A gente começou a fazer ronda nos espaços, começou ativamente com isso, a conviver mais com essas, a estar entendendo mais essas pessoas. A gente visitou, fez as rondas aqui com todos os espaços, tentando introduzir a questão das bebidas, para que aumentasse a produtividade, e realmente a coisa aconteceu dessa forma aí. A gente acompanhou os números, os espaços ficaram mais produtivos com isso, novas pessoas também chegando por conta do recrutamento, novas pessoas chegaram para esse negócio por conta do recrutamento, e trabalho árduo, muito trabalho mesmo. A gente, no mês de dezembro, eu fiquei com aquela, meu filho estava aqui, me passava remédio, porque o tempo todo trabalhando no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais aí, falando com um, falando com o outro, fazendo apresentação, mostrando o plano todos os dias, fazendo apresentação um a um, fazendo apresentação online também. A gente contactava uma pessoa, não dava para esperar, tentava botar na HOM, não dava. A gente fazia aqui a apresentação do nosso jeito para falar dos produtos e da oportunidade. E com esse trabalho maciço, realmente com foco total, acordando pensando nisso, correndo pensando nisso, dormindo pensando nisso, realmente a coisa acontece. E aí foi isso que aconteceu. Djalma, você falou aí de recrutamento, de apresentação, né? Atualmente, vocês têm quantas primeiras linhas que produzem alguma coisa aí? Hoje a gente tem
é que pontua, acredito que são sete primeiras Ok. linhas. Sete primeiras linhas que faz alguma coisa assim, né? Não, Ok, não eu tenho, eu importa, tenho não importa gente que não quantos. está ativamente no sistema central, mas a gente tem Ok. mais ou menos isso que E pontua. aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de recrutamento, tá? Me fale aí dessas linhas que você tem hoje, me conte aí como foi o processo de recrutamento de 3 delas. Olha, a gente é de Cabaceira do Paraguaçu, como eu falei, né? A gente mora em Cruz, Cabaceiras também, que a gente tem residência lá, fica mais um pouco em Cruz e tal. E dessas 3 linhas em destaque, tem a linha do meu primo, que é Reinan e Luciana, que é um casal forte de tabuladores. Sim. Eles têm espaço produtivo aqui em Cruz das Almas também, faz um trabalho bacana, tem organização, em algumas cidades também, realmente é uma linha muito boa. E foi quando a gente iniciou a atividade, eles ingressaram também. Tem a linha do Edivaldo Barbosa, Então, que hoje então também na linha. peraí, esse Reinan é seu primo que você chamou ele para uma apresentação. Exatamente. Ok. Quando a gente viu a oportunidade da Herbalife, a gente entendeu que a gente tinha conseguido, que a gente tinha achado a mina de ouro. E essa mina de ouro é muito ouro para pegar. Não dá para pegar só. A gente Verdade. tem que chamar o quê? Os amigos, os parentes e os conhecidos. Primeiro, entendeu? Então a gente tem que chamar todo mundo. Tem que falar com todo mundo. Nem todo mundo vai vir. Sim. Mas você amanhã ou depois não pode. A pessoa não pode chegar para você que está aqui nessa live hoje assistindo e dizer: Fulano, por que você não me chamou? Por que você não me falou dessa oportunidade? Que era que a Herbalife era isso. Então a gente não pode discriminar ninguém. E aí a gente chamou a família da gente, todo mundo. Ontem, num evento, você não viu que em Feira de Santana tem lá um espaço de uma menina que é minha prima, que tem um espaço. Eu fiquei muito feliz com Mas, isso. mas é do Primeiro seu grupo ou parente não? fora assim da coisa, né? Mas é do seu grupo ou não ela? Não é. Não é. E ela foi lá e me deu um abraço e disse: Olha, somos primos. E eu disse assim: Como assim? Ela disse: Olha, minha mãe é prima de seu pai e tal, não sei o quê. Eu fiquei feliz por ela ser prima, mas, poxa, eu podia ter falado com. Mas a gente está feliz por ela estar na Herbalife, independente, né? Que seja da nossa organização ou não. Mas a gente tem que falar com todo mundo, gente, fazer a lista, falar com todo mundo dessa oportunidade. E o que a gente tem que falar, olha, fulano, talvez não seja o seu momento, mas se um dia você decidir usar produto ou negócio, lembre que seu primo, que seu amigo aqui está na Herbalife. Para quê? Para ele não ir entrar com outra pessoa e tal. E aí, com isso, a gente entendeu isso. E falou com todo mundo e levava todo mundo para os eventos. Outra Sempre a linha. gente teve a atitude de mostrar essa oportunidade para todo mundo. E nessa aí entrou o Renan, entrou essa galera toda. Depois teve meu irmão, Denis, que é falecido e tal. E Denis era muito amigo do Edivaldo Barbosa. E eu não convidei Edivaldo Barbosa. Porque às vezes não é quem você chama, é quem a pessoa vai trazer também. Exatamente. E aí, às vezes, não é aquela. Talvez eu não teria força, talvez, e amizade naquele momento ali, para levar Edivaldo Barbosa para o evento. Mas meu irmão foi em um SS em Salvador. E meu irmão chegou lá, voltou entusiasmado, tomou 14. A gente chegou no sábado à tarde e ele chegou contando que tomou 14 copos do chá. Tinha chá à vontade no STS. E quando ele voltou desse evento, entusiasmado, tinha um STS no sábado e no domingo. Ele tomou, não dormiu de noite, viu o negócio e chegou para Edivaldo. Val, velho, eu fui para Salvador, tomei uma bebida lá, que dá muita energia, dá muita disposição, o produto é fantástico e é um negócio que dá para você. E aí Val ficou curioso com aquilo e foi para um negócio. E quando o Val chegou, a gente sentou lá, fez o cadastro dele e Edivaldo começou o negócio aí, um dos grandes líderes do Brasil, da Herbalife hoje, um dos melhores treinadores aí em administração financeira. O SS, inclusive, vai ser com ele. Quem está aí, ó, da região, não perca, que o cara é fera.
ensina todo dia aí para Verdade. o Brasil todo, ensina para qualquer pessoa que queira aprender. Realmente a gente tem muito orgulho aí do desenvolvimento dele. Aí a gente começou a fazer os eventos aqui, em Cruz das Almas. Aí chegou o Roger, que é daqui da região também, da Cerquinha, daqui de Cabaceiras, e ele faz o trabalho em tempo parcialista ali, mas ele ganha dinheiro ali vendendo os produtos. Aí chegou a Dona Maísa, que tem um espaço caseiro. Depois chegou um pessoal de Cachoeira. A gente foi falando com pessoas e vai João, montando se alguém a aqui nessa live organização. agora resolvesse assim, não, vou fazer uma apresentação de negócio no meu espaço, que dica que você daria para alguém fazer uma apresentação de negócio no espaço? Ô Wellington, eu faço o seguinte, eu tenho feito muito isso. Eu levei muito tempo com isso clavado e tal. Com isso clavado e a gente ficou sem fazer. Depois mudei a chave para a questão do recrutamento, do que é Herbalife. Vocês, presidentes, que tem mais informação do que a gente, tem passado todos os dias aí uma visão muito grande do que está para acontecer nos próximos 5 anos. Vocês que estão em outra pegada, que têm as informações privilegiadas e tal, em relação a... Tem mais informações do que a gente, né? Em relação a isso daí, que a Herbalife tem passado isso aí para vocês. Vocês sabem o que está para acontecer. E vocês têm passado essa visão para a gente. Aí que os próximos 5 anos serão os 5 anos mais incríveis da Herbalife de todos os tempos. Vocês têm dito aí que a Herbalife vai abrir aí em pelo menos aí 40 países. Gente, isso é um mar de oportunidade para todo mundo que está no negócio. E aí, o que é que eu entendi disso? Um dos presidentes um dia falou, gente, eu não lembro exatamente quem foi, mas isso ficou na minha cabeça, gente, está vindo uma onda de crescimento aí que é muito grande. E essa onda a gente precisa aproveitar. E quem vai aproveitar é quem tiver mais barquinho ali. Sim. Mais barquinho é mais consultores, é mais supervisores, é mais espaço. E para isso a gente precisa falar com todo mundo agora, porque realmente todo mundo vai aproveitar desse grande boom que está para acontecer. E eu me desesperei no sentido de dizer assim, caramba, pode realmente chegar a isso? E a gente precisa falar com todo mundo, botar barquinho na água ali para que a coisa aconteça. E aí eu comecei fazendo a apresentação um a um, pegando um papel, e eu aprendi aqui na live com o presidente aí, teve uma palestrante aí que pega o papel, divide em 4, chega lá, fala das possibilidades, e quem você conhece, talvez, porque a gente fica com medo de falar com a pessoa, pensando, pré-julgando aquela pessoa. A gente não pode pré-julgar ninguém, a gente aprendeu isso, ninguém sabe quem vai chegar para o negócio, e quem vai fazer a diferença, e às vezes não é aquela pessoa, mas quem a pessoa conhece. E todo mundo conhece alguém que está precisando de uma oportunidade. Todo mundo conhece alguém que formou, que está precisando de uma oportunidade, que trabalha e está querendo aumentar a renda. Gente, todo mundo conhece. E essa pessoa pode chegar ali e lidar às pessoas e você apresentar. O meu papel na Herbalife, o nosso papel, é falar com as pessoas. A decisão de entrar não cabe a gente decidir por ela. Verdade. É ela que tem que decidir. As insatisfações, quem sabe é ela. Não é eu que sei da insatisfação da pessoa. Mas para isso a gente tem que falar com pessoas. Galera, para quem tem dificuldade, às vezes as pessoas falam assim na Herbalife para mim, eu sou muito bom para vender, mas eu sou muito ruim para recrutar, eu consigo vender, consigo fazer um cliente novo, consigo fazer um acesso, mas eu não consigo recrutar ninguém. Deixa eu dizer para você, lá no canal do Telegram tem um vídeo de 5 minutos, 5 minutos, onde membro da equipe de milionários, Nádia Paleta, ela explica em 5 minutos como ela faz uma apresentação de negócio dentro do espaço. Então, quer uma dica? Assiste hoje, assiste isso 5 vezes. É 5 minutos, galera. 5 vezes não vai dar nem meia hora. Assiste 5 vezes, vai anotando. Depois você vai fazer com o seu filho, faz com a sua mãe, faz com o seu pai. Chega para um cliente e fala assim, eu estou fazendo um curso da Herbalife, eu preciso treinar. Posso praticar com você? Faz isso essa semana agora, todos os dias.
Assiste primeiro 5 vezes, depois, todo dia na semana, você pede alguém para praticar, só para você praticar. Você não tem ideia como você vai desenvolver a habilidade, você vai criar disciplina nisso, vai começar a fazer isso de uma forma automática. Galera, de novo, são apenas 5 minutos para você apresentar o plano de negócio da Herbalife. Está lá no canal Telegram, coloquei na semana passada lá de novo. Djalma, vamos lá, cara, para a gente encerrando a nossa live. Segunda-feira eu tenho as 300 mil reuniões. Falar em 300 mil reuniões, galera do Nordeste, todo mundo que é tabulador do Nordeste, hoje às 19 horas nós vamos ter um treinamento com a corporação sobre BizWorks. Como usar o BizWorks para você desenvolver o negócio. Eu que pedi isso para a Herbalife, e porque eu vejo a necessidade, estou vendo a necessidade de muita gente não sabendo tirar proveito do BizWorks. E a Herbalife vai fazer isso para o Nordeste inteiro. Então, se prepare, porque hoje já coloca na sua agenda 19 horas, só vale para quem mora no Nordeste do Brasil. Beleza? Djalma, vocês chegaram a 2.500 royalties, tá? É um nível altíssimo aqui na Herbalife de liderança, uma organização forte. E agora, qual a próxima meta e o que você pretende fazer? A próxima meta é chegar ao tão sonhado PIN de milionários da Herbalife, né? Para isso, a gente tem que ajudar mais pessoas para ajudar a equipe, né? Ajudar a galera, quem é supervisor chegar à equipe mundial, quem é equipe mundial chegar a GET, quem é GET chegar a 2.500, quem é consultor chegar a supervisor. E a gente realmente está focado nisso para isso acontecer. Então a meta é chegar milionário e para isso a gente precisa desenvolver as pessoas da equipe e as pessoas que estão chegando a atingir as qualificações e levar o máximo de pessoas para o Chile, né? Para estar É isso que a gente pretende fazer. Então, a gente realmente está trabalhando focado, está trabalhando duro, a gente realmente está no melhor momento, está puxando a corda, a gente acredita que a gente tem inspirado muita gente, a gente vai inspirar muita gente se isso acontecer. E para isso acontecer, a gente tem que ajudar muitas pessoas, novos clientes, novos consultores, novos supervisores, novas equipes mundiais, novos supervisores ativos, novos GETs e, quem sabe, novos milionários aí para a Bahia, né, Wellington? Crescer, sair disso aí. O nosso evento, os nossos eventos aqui na Bahia estão fora de controle. Na semana passada a gente teve o STS Salvador que pegou fogo. Ontem, em Feira de Santana, foi fora de controle. E aí, realmente, o melhor momento é esse. Chegue aí para aproveitar esse momento, que realmente tem muita coisa para acontecer. Djalma, para finalizar, galera, deixa eu promover logo amanhã. Djalma, amanhã a live vai ser em sua homenagem, tá? Porque amanhã a gente vai ter aqui o mais novo membro da equipe de milionários da Herbalife, Renato Rossetto. O Renato já esteve aqui na live um tempo atrás como guest e agora fechou no mês passado, em dezembro, agora a qualificação de milionário. O Renato vai estar aqui falando tudo o que ele fez. Ontem foi o reconhecimento dele lá em Cuiabá. Eu estava vendo no Instagram o reconhecimento dele como novo milionário, uma história incrível, focado. E então amanhã se prepare para a live de amanhã, que nós vamos ter aqui o mais novo milionário da Herbalife, Renato Rossetto. Djalma, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? Olha, a Herbalife vai ser a empresa que realmente nos próximos 10 anos já é, e a gente tem certeza do que vai acontecer com a Herbalife. E no negócio da Herbalife vai depender das atitudes que a gente toma agora. A gente sabe que o passado não importa. O passado não importa. O que aconteceu até agora, não tem como a gente mudar agora, né? O que está acontecendo com a gente agora. As ações que a gente vai implementar agora é que vai definir o futuro. Então, todo mundo aqui que tem um negócio da Herbalife precisa não ter medo de errar. A gente às vezes fica pensando isso e aquilo. Gente, não são nos erros aí que a gente aprende a se desenvolver. Sim. A gente que é professor, às vezes a gente quer que o filho, quer que todo mundo erre e tal.
mas assim, são nos erros que realmente aprende ali, que você vai se desenvolver. Você vai apresentar o plano, nunca vai ter o plano, a apresentação perfeita que você vai fazer. Você vai abrir um espaço, você vai abrir tudo isso, você vai se profissionalizar, e isso é a prática que vai estar fazendo. Nenhum médico se forma e está pronto para a atividade. É 10 anos de atividade depois, 10 mil horas, aliás, que ele fica pronto. E essas horas aí que ele fica pronto é na prática. Então aqui é a mesma coisa. Aqui você que é consultor, está aqui pela primeira vez, você tem a possibilidade de entrar, está aqui todos os dias fazendo e com 10 mil horas aí, diz que o piloto do avião também é assim, né? Para fazer a coisa acontecer. E esses 10 anos do negócio da Herbalife, tem muita gente que nem entrou ainda e vai estar presidente. Tem muita gente e essa pessoa que não entrou ainda pode entrar para você que vai mostrar o plano, para você que vai fazer a apresentação, para você que vai ter um novo cliente, e esse cliente vai se tornar cliente, tornar consultor, você cuida dele, primeiro, ele tem resultado, ele vai se apaixonar pelos produtos, depois você apresenta o negócio, ele se apaixona pelo negócio e faz a carreira e daqui a pouco pode ser um grande líder da sua companhia. Mas isso vai acontecer se você entrar em ação. E aí os 10 anos do negócio Herbalife será incrível para aqueles que falarem com mais pessoas, entrar em ação. Para aqueles que realmente ficar com medo de falar, com medo do novo, com medo de alguma coisa, não entrar em ação, ficar estagnado aí, a Herbalife você vai ver muita gente sendo reconhecido e você vai dizer o que é que está acontecendo, o que é que eu fiz. Então, vamos sair da inércia, vamos sair disso aí, não ter medo de aproveitar o momento, falar com pessoas, botar o maior número de pessoas nas certificações, na live com o presidente, no café com o presidente, todos os dias, você ter essa oportunidade, a gente não tinha isso, botar nas certificações, levar para o STF, que é o palco do reconhecimento dessas novas pessoas, para que elas se desenvolvam aí, se tornem líderes que vai levar o seu negócio em outro nível, em outro patamar. Djalma, muito obrigado, cara. Parabéns para você e a Amélia pelo 1 milhão de pontos. Falar nisso, a gente nem conseguiu reconhecer vocês aqui no SS, mas se prepare porque fevereiro vai ser o reconhecimento de 1 milhão de pontos de vocês. Obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Anotei muita coisa aqui. Galerinha, fica a tarefa aí, assiste o vídeo lá da Nádia Paleta, depois pratica essa semana todo dia para 2, 3 pessoas. Ó, deixa eu dizer para vocês, eu estava escutando agora uns treinamentos do Laurindo e ele fala assim, as minhas primeiras 30 avaliações eu não queria vender para ninguém, eu só queria aprender. Então aprenda isso, pegue agora, faça a avaliação, faça a apresentação todo dia agora essa semana, 3 por dia, vai dar 15 no final da semana, só para você aprender. Você não tem ideia de como você pode se surpreender com os resultados. Tô vendo que o Claudinei postou aí, dia 2 de fevereiro nós vamos ter STS em Montes Claros com a Inácio Eres, vindo diretamente de Israel. Quem conhece gente no norte de Minas, aproveitar. Djalma, brigadão, cara. Fica com Deus. Boa semana para vocês. Boa semana para todo mundo aí. Até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.